aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Desculpa aqui a coceira. Feliz ano novo. Esse vídeo ainda é referente ao ano de 2021, mas ele está rolando hoje, 2022. A gente teve não só a questão da mudança, mas a gente também teve festa em casa. Estou com meus familiares aqui. Passamos um ano muito legal e vamos esperar que nós tenhamos um 2022 muito bom também. Eu não vou entrar nessa de desejar um feliz ano novo para você. Eu vou dizer o seguinte, que você seja melhor em 22 do que foi em 21 e siga em frente com as suas leituras, tá bom? Hoje a gente está falando sobre ficção científica, mas hoje em especial eu vou estar falando desta obra aqui que nada tem a ver com a ficção científica. Eu tinha falado isso já lá no outro vídeo. A gente vai estar falando sobre o último livro do Carlos Ruiz Zafón, que é A Cidade a Vapor, que foram 11 contos reunidos. Antes disso, eu queria agradecer a minha prima que me deu, a dona Lília, que me deu este livrinho aqui de presente. A sensação que eu tenho é que a Soma das Letras, na sua edição, deixou o livro bem enxuto mesmo, porque normalmente nas edições espanholas e portuguesas, lá pela editora Planeta, os livros são maiores. Isso quer dizer que esta letra, até aqui na impressão, na edição, não ficou ruim, mas as letras, tanto na edição de Portugal quanto na edição da Espanha, tiveram letras maiores, mas não tem nenhum problema, é diferente do que aconteceu lá com o Labirinto dos Espíritos. Quem nunca leu Carlos Ruiz Zafón, o que eu tenho a dizer sobre ele é o seguinte. Primeiro, esta obra que eu estou falando aqui para você, por ela ser uma última obra e ser um livro póstumo, ele morreu em 2020 com 57 anos por conta do câncer. Ele teria uma vida, não tenho dúvida que ele teria uma vida muito profícua na literatura, mas infelizmente o câncer o levou antes do tempo. Então isso acabou gerando alguns problemas para a edição desse livro, mas ele sempre teve um carinho muito grande com os seus leitores e ele deixou preparado esta obra final como se fosse um fechamento do ciclo dele como escritor. Ele já estava acometido pelo câncer. Este livro aqui, antes de falar um pouquinho sobre ele, semana que vem nós vamos estar falando, continuando, e vamos fechar aquele ciclo da ficção científica. C.S. Lewis Perelandra, o terceiro livro da trilogia cósmica. Um papo muito legal. Vamos falar de eternidade, vamos falar de cientificismo e de ciência, nós vamos falar de religião, nós vamos falar de espiritualidade, nós vamos falar de ética, tudo que abrange o cenário do C.S. Lewis. Talvez o C.S. Lewis seja o autor que eu mais tenha falado aqui neste canal. E para que eu não seja injusto, eu queria estar convidando a vocês a estar visitando aqui, olha, o canal do professor Josafá Henrique da Silva, o Leitura no Caminho, lá no YouTube. Tive um contato inicial, ele está começando agora, vi alguns vídeos dele, gostei muito das temáticas que ele levanta, da forma como ele aborda, uma forma bem leve e bem reflexiva. Então, gente, Leitura no Caminho. Se você está aqui no Virando as Páginas, vai lá no Leitura no Caminho. E lembrando, você só vai receber informações do nosso canal se você curtir o canal e se você também se inscrever nele e curtir o vídeo. Então, onde está, não sei se é aqui ou aqui, mas procura aí no seu vídeo, clica no sininho e participa com a gente e curta e, se possível, comente o que você achou desta fala de hoje. Vamos lá, logo de cara, quando a gente vê o Cidade a Vapor, a gente tem que pensar que o diálogo principal desta obra se dá com a quadrologia dos livros esquecidos. Lembrando que o Zafón começou as suas obras a partir da trilogia da Névoa, As Luzes de Setembro, Palácio da Meia-Noite e O Príncipe da Névoa. São livros que fizeram parte da trilogia da Névoa e que não tem um segmento um para com o outro, mas que começa a mostrar a maturidade de um escritor barcelonês que tem uma sensibilidade muito grande nos seus personagens, consegue fazer uma linha muito interessante nos seus roteiros e que sempre presenteia a gente com surpresas. Esses aqui foram livros infanto-juvenis ou adolescentes, mas que você pode estar lendo também. A fronteira do Carlos Ruiz Zafón entre a trilogia da Névoa e a quadrilogia dos livros esquecidos está aqui, ó, no livro Marina.
No livro Marina você começa a ter um pouquinho do espírito que nós vamos observar lá na quadrilogia dos livros esquecidos, começando logo pela Sombra do Vento, tá certo? Então, você começa também, você pode estar lendo esta obra. Você não deve estar lendo, então, Cidade a Vapor logo de cara. Você tem que deixar ele por último, porque ele tem diálogos muito fortes, principalmente e mais fortemente com a quadrilogia dos Cemitérios Esquecidos. E entre os 11 contos, em algum momento eu vejo muito uma conversa com a segunda obra dele da quadrilogia, Jogo do Anjo, e a última dela, que foi o Labirinto dos Espíritos. Deixa eu dar uma explicação para você. Este livro, logo de cara, você vai lá no final, existe na página... deixa eu ver aqui, gente. Está aqui. Logo depois de Apocalipse 2 minutos, que é o último conto, existe na página 179 uma informação sobre a bibliografia. Então ele vai dizendo o seguinte: os relatos Blanca e o Adeus, Sem Nome e Uma Senhorita em Barcelona são publicados aqui pela primeira vez, ou seja, eles eram contos inéditos. Outros contos foram publicados em outros editoriais, jornais ou revistas que propuseram então esses restantes desses contos do barcelonês Zafón. Então, Rosa de Fogo foi publicado no Magazine em 2012, Príncipe de Parnaso, que é de certa forma uma homenagem a Cervantes, o maior autor espanhol, em 2012 na editora Planeta, que é a editora de Portugal e Espanha, que trabalhava as edições europeias do Zafón. Lenda de Natal vai ser no La Vanguardia em 2004, Gaudí em Manhattan, que também é uma homenagem que o Zafón fará ao arquiteto modernista Antônio Gaudí, né? Isso vai ser escrito entre 2002 e depois retorna em 2020. E vem A Mulher a Vapor, em 2005, pela editora Planeta, Alice ao Amanhecer, em 2008, pela Planeta também, Mulher a Vapor deu título A Mulher de Vapor, publicado em 2005 pela Planeta, e depois, por final, Apocalipse em 2 minutos, saiu no The Cultivating Thought Author Series, do Chiplot, dirigida por Jonathan Safran Foer. Foi traduzida em inglês pelo Alex Guarda Berdielli. Tá certo? Então, você tem então aqui os 11 contos que, por final, a editora Planeta e depois a Suma das Letras, que tem por direito as edições no Brasil, fizeram homenagem ao Zafón. Então são contos e que muitos deles vão se entrelaçar com a realidade encontrada no Cemitério dos Livros Esquecidos. Logo de cara, você vai começar a perceber nos primeiros capítulos, os 2 primeiros contos, tanto Blanca e o Adeus, quanto depois o Sem Nome, todos os 2 vão estar tratando de um dos escritores malditos de Zafón, que é o Davi Martin, né? Você tem o Carlax também, mas o Davi Martin, ele é o primeiro escritor maldito dentro das obras do Zafón. Então você vai ter nesse primeiro conto, Blanca e Adeus, uma espécie de pensamento do Davi Martin sobre as relações que teria com esta moça Blanca, e que na verdade estão inseridas na memória poética do Davi Martin, do personagem. Isso não quer dizer que tenha sido uma realidade. Posteriormente, em Sem Nome, mostra a essência da vida do Davi Martin, inclusive sendo filho de uma mãe sem nome, que o tem e logo depois morre, e todo esse processo de orfandade do Davi Martin vai ser trabalhado com muito critério por parte do Zafón. O Zafón tem uma especialidade: ele é um barcelonês. Os livros, por exemplo, O Sombra do Vento, se passa no período da Segunda Guerra Mundial. Logo depois, Carlos Zafón, quando ele vai escrever O Jogo do Anjo, ele já desce 20 anos, na década de 20, e são contextos que você tem a família Santeri, o Cemitério dos Livros Esquecidos e os mais diversos personagens icônicos, dos quais o que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma, é o Fermín Romero Torres, que é
pelo próprio Zafón, ele era tido como o personagem que mais representava definitivamente o contexto, o rosto daquilo que o Zafón se sentia como significância de vida, tá certo? Então, você tem todos esses elementos que vão aprofundar o Zafón. Aí está falando, por exemplo, de Ramblas, a grande avenida de Ramblas em Barcelona. No conceito de Ramblas, essa metáfora de vida e metáfora viva que ele acaba produzindo dentro de Ramblas, mostrando todos os lugares e dando os detalhamentos muito claros dos elementos físicos, arquitetônicos, dos projetos institucionais, das relações culturais, dos próprios personagens. A Barcelona toma vida e se torna um personagem na mão do próprio Zafón. Então, ele vai trabalhar isso com muita avidez. E todo personagem do Zafón, ele é muito existencial. As pessoas às vezes me perguntam sobre o que é o quadrilogia do Cemitério dos Esquecidos. Perguntam se tem tragédia. Tem tragédia. Se tem comédia. Tem comédia. Se tem suspense. Tem suspense. Se tem romance. Tem romance. Se tem contexto histórico. Tem contexto histórico. A obra do Zafón vai fazer com que ele, no século XXI, seja considerado o melhor e o mais completo escritor espanhol, tá certo? Desse período. E ele está, talvez, entre os 5 maiores romancistas espanhóis de toda a era, e ele vai, obviamente, homenagear Cervantes, que é o ícone de tudo aquilo que a literatura espanhola nos pôde dar. Lá no terceiro conto é uma senhorita em Barcelona, mais um personagem pilantra que se utiliza da vida de uma filha que é uma filha meio que adotiva, que recebe uma certa herança e ao mesmo tempo perde tudo de um contexto, e usa esta filha para poder trapacear dentro do mundo barcelonês. É mais ou menos isso que é o Eduardo Sentes, e vai também trazendo um currículo daquilo que, obviamente, a gente fala da tragédia zafoniana, né? Ele não foge da expectativa do romance, mas ele foge de todos os enlaces terminarem sendo a melhor forma possível para nós quando queremos que um romance dê certo. Então, o Zafón, ele não tem nenhuma preocupação em fechar os laços emocionais da forma como você quer. Então esteja preparado para perder pessoas na leitura de Zafón. Você vai perder personagens, você vai ver personagens adoráveis morrendo. E isso vai acontecer, por exemplo, com a mãe do Daniel Samperi, que é a Isabelle Samperi. Você vai ter essa cortina que está por trás de todos os vívidos escritos do Zafón e a emoção que ele joga ali. Mais à frente, nos 2 próximos contos, inclusive contos que eu gostei muito, tanto Rosa de Fogo como Príncipe Parnaso, Rosa de Fogo vai me trazer muito a ideia da Labirinto dos Espíritos, porque ela trata de assassinos e uma espécie de espionagem no período do franquismo. O franquismo, ele vai ser trabalhado no livro O Jogo do Anjo. E no Jogo do Anjo você também terá o ente metafísico Andrés Corelli, e o Andrés Corelli vai se relacionar dentro de um cenário do surgimento do mítico Cemitério dos Livros Esquecidos, e ao mesmo tempo ele vai se relacionar com ninguém, nada mais, nada menos que Miguel de Cervantes, e Parnaso aponta para uma das grandes obras de Cervantes, que é a Viagem a Parnaso, né? Então você vai ter também todo o contexto, claro, da construção, da evidência, dos elementos formativos literários de Miguel de Cervantes, a pseudo-história desta vida, que é a vida de Cervantes, sua construção produtiva de suas obras, mas quem propõe e quem está ao lado de Cervantes propondo a ele, como também proporá uma estrutura de livros, sendo ele um editor mítico, misterioso, é o Andrés Corelli. O Andrés Corelli vai ser aquele que impulsionará Cervantes a escrever. Você também terá aqui dentro mais um romance com um contexto trágico, que é a da Francisca de Parma, Sancho, do Sancho, amigo de Miguel Cervantes, que vai dar a origem à ideia de Sancho Panza. Você tem as relações de personagens criados por Zafón com personagens que depois seriam inseridos
na obra de Miguel Cervantes, principalmente Dom Quixote de La Mancha. Então, você tem esse diálogo muito bonito e, ao mesmo tempo, muito sutil, levantando personagens que estão aqui no Cemitério dos Livros Esquecidos e também dando embasamento para o surgimento dessa biblioteca misteriosa, mítica, e que vai dar todo o enredo das tramas de quadrilogia dos Cemitérios Esquecidos. Lenda de Natal talvez seja um dos romances, um dos contos que eu menos gostei, sempre com aquela característica gótica. É um escrito um conto muito rápido. Você consegue ler esse livro, por exemplo, em 1 dia, 2 dias, se você quiser e tiver atenção, né? Então, Conto de Natal é um conto muito breve e, na verdade, se tornou um conto de ligação para aquilo que seria os contos também, outros 2 contos que eu gostei muito, que é Alice ao Amanhecer, que é outra história evidente de um rapaz dentro da guerra da Revolução Espanhola e depois, logo depois, sobre o ambiente do General Franco, o domínio já da ditadura franquista, e ele vai estar participando com esta moça de um condomínio isolado, e são contextos muito próximos ao Labirinto dos Espíritos e muito próximos a, talvez, não a personagem principal, mas uma personagem icônica desse livro, que é a Alicia Gris. Logo depois ele vem com o Homens Cinzentos, né? Os Homens Cinzentos vai te transportar definitivamente para o ambiente que está inserido Carlos Ruiz Zafón com o Labirinto dos Espíritos, dos assassinos profissionais, daqueles assassinos do Estado franquista, da forma como são proporcionados as mortes, os elementos, digamos assim, bastante fortes e cirúrgicos, assassinos que têm a capacidade de avaliar e interpretar a morte apenas como um dado da sua profissão, tá certo? Mulher a Vapor, de novo, mais uma vez, uma tradução de um detento que acaba deixando a prisão e vai também morar num outro condomínio pobre. E, por fim, Gaudí em Manhattan, que é uma homenagem a Gaudí, como eu tinha falado, e que também tem a produção e a aproximação justamente com No Labirinto dos Espíritos, com o André Scarelli. Fechando em Apocalipse 2 Minutos, ele talvez seja um dos contos mais importantes para mim, porque mostra a temática que o Zafón dá às relações amorosas, à eternidade, às relações pessoais, às conjugações da cidade de Barcelona e às construções definitivas de todos os contextos dos seus romances. Então, é nada mais, nada menos que uma história muito bonita, na minha visão, muito bonita, e que fala sobre amor. Toda a obra do Zafón é uma obra projetada definitivamente para os contextos de amor. Gaudí, por exemplo, na virada do século XIX para o XX, é um enredo belíssimo que nos relembra justamente também os ambientes, não daqui, esse aqui do Jogo do Anjo, que são ambientes anteriores à Sombra do Vento. Enquanto Sombra do Vento você tem a realidade da Segunda Guerra Mundial, na Sombra do Anjo você tem aquela década de 20 que precede a Segunda Guerra Mundial e que dá com muita ênfase à Revolução Espanhola. Aqui no Labirinto dos Espíritos, para mim, talvez seja uma dos maiores textos que eu já li, que é quando dos ataques dos aviões dos caças italianos de Mussolini sobre Barcelona. Pouca gente se recorda disso, os mais novos nunca pensaram nisso, mas Barcelona foi sumariamente atacada pelo governo franquista sob apoio tanto do nazismo alemão quanto também da Fascio italiana. Tá certo? Então, é uma proposta que eu dou para você, se você quer de novo rever Bernarda, Daniel Samperi, os Barceló e todos esses personagens que fizeram parte de toda a antologia zafoniana. Venha ler Cidade a Vapor, mas volto a dizer, só leia ela depois de ler os quadrilogia Cemitério dos Livros Esquecidos. Vamos recordar? Sombra do Vento é o primeiro livro que você vai ler. E eu digo isso, apesar de serem
ele achar que não precisa ler segundo a cronologia da edição, das edições, eu digo a você que é melhor que você leia A Sombra do Vento primeiro, depois você vem para O Jogo do Anjo, aí você vem para o livro de conexão final, que é O Prisioneiro do Céu, onde o personagem Fermín Romero Torres é muito, muito bem utilizado aqui. E por fim você fecha com o maior livro da quadrilogia, que é o Labirinto dos Espíritos. Falar de Zafón é um pouco falar da tragédia dos seus livros e da tragédia que foi a sua vida. Alguém que alcançou um espaço literário importantíssimo no século XXI e depois viveu um bom tempo numa ponte aérea entre Estados Unidos e Barcelona, é perceber o ambiente de Barcelona, é conhecer efetivamente a alma barcelonesa, essa metáfora existente que ele faz com que a cidade de Barcelona se torne um elemento vivo nas suas mãos. Pouca gente sabe disso. O Zafón também, eu vou ver, não sei ainda. De repente, se você estiver ouvindo uma musiquinha de fundo, é música a piano do próprio Zafón, que compôs para a quadrilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos várias músicas ao piano, belíssimas, tranquilérrimas, que fazem a cara de Zafón, a personalidade de Zafón, a alma de Zafón e aquilo que ele nos dá como herança literária. Tá certo, gente? Mais uma vez, feliz ano novo. Semana que vem nós vamos estar falando de C.S. Lewis e, acima de tudo, perceba muito claramente essas condições todas que nós estamos tentando trabalhar para o ano. E agora, para frente, eu vou dizer os principais livros do ano de 2022, se Deus quiser. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom. Virando as páginas, clica no sininho, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, faz a gente crescer. Até mais. Até logo.